Nós estamos já há algum tempo falando sobre mudança de visão. No início, quando eu comecei a ministrar sobre essa mudança de visão no culto da manhã, eu fui um pouco mais batendo, porque o bater representava quebrar o que não se queria ser quebrado dentro de cada um. A mudança de visão representa mudar as estruturas de uma vida vivida, que acreditava-se que era o correto e que, na verdade, não é. Então, nós fomos gerados de uma forma já errada, numa visão moldada de forma humana, mas fomos para a casa do Senhor, acreditando que muitas coisas que nós aprendemos vinha de Deus. Sim, a palavra ela é de Deus, mas a igreja ela foi sendo engessada com dogmas, né? Com preceitos humanos. E isso nos limitou a exercer uma fé e a exercer uma visão de quem é Deus, o que Deus tem para nós, o que é o reino dele e que o reino dele está sendo estabelecido para a nossa vida desde que ele foi à cruz e ele ressuscitou. Só que a igreja ela foi tomada lá atrás por muito tempo, né? Onde ela quis ter o domínio, o controle, né? Nós conhecemos a história da igreja no mundo e foi ali que houve o rompimento do cristianismo, né? Da igreja, que foi entrando a parte do protestantismo, né? Onde foi rompendo tudo isso, que foi a reforma, e essa reforma da igreja foi mostrando uma nova visão. Mesmo assim, com toda essa reforma, nós podemos calcular há um pouco de 100 e pouquinho anos, não mais de 110 anos, 100 e poucos anos, nós vimos nos Estados Unidos um grande impacto da Rua Azusa, né? Onde foi quebrando preconceitos, onde homens brancos com homens negros não se ajuntavam no mesmo lugar para adorar, e o Espírito Santo, no lugar mais simples, no lugar onde havia, naquela região, um lugar de grande prostituição, naquele local o Espírito Santo veio, porque haviam homens que o adoravam em espírito e em verdade. E o poder do Espírito Santo não tomava a igreja, não exercia liberdade, o próprio Espírito não exercia a liberdade na qual veio, e fazendo com que a igreja se tornasse uma igreja gerada por mãos humanas, e não pelo poder divino. Todo controle humano limita a unção do poder de Deus. E uma das coisas mais difíceis é levar a igreja num todo, uma liderança inteira, ministérios inteiros, a não agir pelo seu controle, o controle da alma, o controle do emocional, o seu próprio controle do seu próprio conhecimento e não exercer o conhecimento divino. Entendeu? O poder de Deus só está nele, só ele tem o poder. Nós não podemos controlar como um abrir e fechar de uma torneira, como um aumentar e o diminuir o som, entendeu? O botão de um som, de um estéreo. Nós não podemos controlar esse poder, e sem percebermos, nós fazemos isso. É um mecanismo. É algo inconsciente, nós não percebemos que nós estamos fazendo. E muitas vezes nós estamos achando que estamos abafando naquilo que nós estamos orientando, naquilo que estamos aconselhando, na maneira da nossa adoração, a maneira do louvor, a maneira da ministração, a maneira da palavra. Tudo isso, na verdade, é algo remoto, é um controle que nós colocamos e achamos que aquele controle que nós estamos usando faz com que o volume seja estéreo ou modo. Na verdade, não tem que ser nenhum nem outro, ele tem que ser power, poder do Espírito Santo. Amém? Onde não se tem botão que aumenta e diminui, ok? É dessa maneira, tá certo? Então, quando eu trago esta palavra, por que inclinação da carne, o apóstolo Paulo fala que é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que são da carne não podem agradar a Deus. Nós aqui entendemos que existe um governo,
há um governo na nossa vida. E Cristo, unicamente, Ele vem para tirar de nós, tirar dessa chamada na vida do ser humano, esse governo da carne. Então, primeira coisa que te limita a você exercer o poder de Deus na sua vida, você governado pelo seu governo da carne. As vontades das coisas pecaminosas, as vontades das coisas erradas, as vontades do controle, as vontades de você manifestar as suas capacidades intelectuais, mentais, enfim, em todos os aspectos. As nossas vontades fazem com que simplesmente nós exerçamos pela carne. Então, eu exerço pelo meu entendimento, pelo meu conhecimento, pelo poder que eu adquiri, pela instrução que eu tive, e assim eu vou controlando tudo ao meu redor. Quando nós decidimos caminhar em Deus, não tem como haver controle ao seu redor. Quando você passa a controlar tudo ao seu redor como um mecanismo, simplesmente você passa a limitar o poder da fé. Você passa a limitar a dimensão do reino de Deus sobre nós. Há uma diferença de viver uma organização, uma disciplina, e há uma diferença de você ter o controle das coisas. Você entende? Há uma grande diferença. O eixo certo é você encontrar você em Deus. Cada um sabe qual é o eixo que está impedindo de você derrubar para que você permita o poder de Deus, o reino de Deus que venha sobre a terra. Ok? Ok? Então, o apóstolo Paulo, ele fala, porque, o versículo 8, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Você não consegue agradar porque você está na carne. E ele fala, o versículo 9, vocês, porém, não estão na carne, mas o Espírito de fato, o Espírito de Deus habita em você. Então, a primeira coisa que você precisa entender de uma forma clara, e eu tenho falado isso continuamente nesse altar, e eu vou batendo até você entender e romper essa atmosfera de fé na sua vida de forma consciente. O Espírito Santo habita em nós, Ele habita. Então, eu não sou sozinho, eu não tenho uma compreensão sozinha, eu não caminho sozinho, eu não avanço sozinho, eu tenho alguém que me instrui, me conduz, que me alinha, que me ajuda e que me remove da parte das áreas carnais deste mundo e que me ajuda a viver espiritualmente nele. Ok? Ok? Tudo bem? Está claro aqui? No versículo 9, ele continua dizendo, porque você, porém, você não está na carne, mas o Espírito de fato de Deus habita em vocês. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Quem aqui não tem o Espírito de Cristo? Quem não confessou Jesus. Então, quando eu reconheço Cristo, eu passo a ter o Espírito de Cristo. O Espírito Santo passa a habitar em mim. Ok? Ok? Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Então, se Cristo está em nós, o corpo está morto. Ok? Então, ele fala, se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus entre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal, vocês por meio do seu Espírito que habita em vocês. Ok? Então, aquele que governa a sua vida é Cristo unicamente pela morte, é chamado de homem carnal, conforme o que o apóstolo Paulo nos fala, o que o apóstolo Paulo nos alerta, que quando você passa a ter Cristo, você passa a morrer para o mundo, você passa a morrer para todo o ato pecaminoso, todo o ato da carne. Só que o corpo, ele é como se ele recebesse... É como se ele fosse
ele vive uma abstinência do desejo de voltar para o erro. Então, eu recebo a oração, eu recebo o impacto da oração, mas o corpo ele sente uma necessidade de voltar. Por quê? Pelo mundo em que nós vivemos, a tendência nossa, a atmosfera nossa é voltar para o pecado. Ok? Há um desejo, começa a sentir uma abstinência de um passado, uma vontade de um passado. Eu preciso, e eu começo a sofrer por isso, e não consigo viver diariamente essa necessidade de uma vida voltada a Deus, espiritualmente. Então, eu vou lutando por meio de Cristo, por meio do seu Espírito, em matar os desejos da minha carne, mas que por meio dele, ele venha me resgatar e venha me levar a ver quem eu sou nele. Então, eu morro para o mundo, eu morro os desejos da carne, mas o meu entendimento, o meu espírito, ele vivifica por meio do seu espírito, a não mais viver como é que fala? Como é uma pessoa atrofiada? Uma atrofiação. Então, uma atrofiação. Então, eu não vou querer caminhar de forma mais torta e exercer uma atrofiação. É isso? Atrofia, é isso. Entendeu? De uma mudança de vida, entende? Então, eu não posso mais permitir viver isso. Então, o próprio Espírito Santo, ele vai removendo tudo que me impede de eu viver essa transformação, de eu viver essa atrofia. Pronto, sem mais, ponto. Encontrei o eixo do que o Espírito Santo quer que eu fale. Ok? Então, você começa a se conhecer nele. Então, você começa a viver nele. Então, você remove o pecado, você remove o mundo, você remove manias que você tem, você remove estilos de vida que você vive, você não aceita mais, nem sequer determinadas áreas na sua vida profissional, porque você se auto-sabotou nessa área, você se auto-anulou nessa área, você viveu o que foi dito para você viver, você viveu o que, na verdade, era mais cômodo você viver. Você fez uma faculdade porque, na verdade, de 2 anos, porque você pensou 4, 5 anos dá trabalho, é muito tempo, então vou fazer uma de 2, que é mais rápido, e eu vou ter uma profissão. Então, foram coisas que você foi permitindo na sua vida. Você foi aceitando determinados trabalhos dentro da sua casa, você foi aceitando um casamento, porque você desejou sair da sua casa, dos seus pais, da sua mãe, então você quis conhecer alguém para você sair da sua casa, então você foi se auto-sabotando, você foi se auto-matando, você foi se auto-anulando, você foi exercendo pelas ações deste mundo. Mas quando você sai das ações deste mundo, que é a carne, as coisas direcionadas por mãos humanas, controle humano, e você passa a viver a ação divina, você começa a ver o quanto você se anulou, o quanto você se sabotou, o quanto você se matou. E aí você começa, a essa altura da sua vida, buscar essa identidade maravilhosa que vem de Deus. E Ele começa a te direcionar. Ei, para. E é tempo de você se reajustar nele, por você mesmo. Para que você possa ser esse grande instrumento vivo no reino. Amém. No trabalho, na família, aonde você estiver, e para você mesmo. Deu para entender? Paulo, ele vem de uma forma clara falando sobre isso, e nós vamos entendendo que Deus não se opõe à mente, Ele a criou para ser um complemento a tudo o que Ele fez. Então, a nossa mente, Ele abre. Eu vou dar uma experiência. Eu quero uma pessoa aqui, do meio, que saia correndo e suba aqui no altar. Rapidinho. Uma pessoa correndo. Vamos lá. Sobe aqui no altar. Não vou fazer você passar mico. Vamos lá. Corre, 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 corre. Que a missionária Edna. Corre aqui, Edna. Corre. Não tira a máscara, tá?
para falar por causa do microfone, para depois a Mari usar. Vem aqui do meu ladinho. Não, não é mico, não. Quando você olha daqui, o que você vê? Como é a sua visão? Um monte de gente. Não. Primeira visão, um monte de pessoas. É. Vou trazer uma lógica de entendimento. Quando você subiu ao altar ali na Igreja Templários, como é que você via? Eu vi uma igreja pequena, agora eu vejo uma igreja enorme. Quando você fala enorme, você representa o quê? Expansão do reino. Amplitude. Amplitude. Expansão do reino. Expansão do reino. Amplitude. Expansão do reino. A mente, amplitude. Dimensão. Expansão do reino. Deu para você entender? Quando eu trabalho no controle humano e não divino, eu limito o meu entendimento. Mas quando eu olho para essa expansão, amplitude, Deus começa a governar. E Ele te tira daqui. Ele te leva aqui. Ele te tira das vozes. E Ele te leva a ouvir uma só voz. Pode ir, mãe. Obrigada. Faz sentido? Faz sentido? Olha, eu convido você a terminar o culto, quiser subir aqui no altar e abrir um ato profético, pode vir fazer. Subir aqui, olhar, pode vir. Amplitude. Seu entendimento. Todo esse movimento, ele quebra algo engessado. É como se ele quebrasse um osso, um firmamento, uma coluna. Deu para entender? E ele começa a abrir o seu entendimento. Quando você vive essa expansão, você não consegue voltar mais para cá. Você não se encaixa mais no meio de gente tolhida, no meio de gente engessada, no meio de gente limitada na mente, a mente pequena. A mente sempre esperando algo em troca dos outros, sempre esperando o favor dos outros. Por isso que Jesus ele falava, amarás ao próximo como a ti mesmo, sem favor. Jesus não morreu na cruz em favor, por favor. Ele morreu na cruz por amor de nós. Ele não esperou algo em troca, ele fez o que tinha que ser feito. Ponto. Porque ele sabia o efeito que isso surgiria e o bem que isso alcançaria. Se nós olharmos, metade da população, não posso falar de uma estatística, porque eu não tenho essa estatística, mas vamos deduzir que 50% da população não valoriza Cristo. Deu para entender? E ele não se importa, ele continua fazendo o que ele tem para fazer. Porque o amor dele não é um amor de troca. Isso é a expansão do entendimento. E aí vai indo em outras áreas da nossa vida, ok? Quando nós olhamos, né? Nós olhamos para a nossa mente e nós vemos que ele se opõe a uma mente não renovada, que vive em guerra contra Deus, sendo incapaz de obedecê-lo. 1 Coríntios 2:3, abre para mim. Então, ele se opõe. Deus se opõe a uma mente que não se renova, uma mente que não obedece. O que é obedecer? Obedecer é permitir viver o que Ele está te chamando para viver. Obedecer é ouvir as leis dEle e não se matar, se mutilar, não exercendo, que é, eu vou pecar, então eu peco, eu mesmo me mutilo. Quando eu mesmo peco, eu mesmo me mato, eu mesmo me mutilo, eu mesmo acabo comigo. Quando eu falo mal de um irmão, eu mesmo me mato, eu mesmo vou me anulando, eu mesmo vou caminhando de forma rasa, eu mesmo vou caminhando com a visão
deste mundo e não indo para o alto. Então, isso é uma reeducação de busca. É um anseio de viver esse novo. Lê. Isso. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. Continua. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Vamos lá, o apóstolo Paulo era um homem conhecedor da palavra. Ele era um judeu nato, mas ele foi impactado por Cristo. Ele conhecia as leis, tudo. E ele perseguia os cristãos porque ele acreditava que aquilo que ele fazia era em prol da palavra de Deus. Mas ele recebe o impacto de Jesus. Esse impacto de Jesus levou a ele a se desmontar por tudo que ele era. Não interessava o que ele sabia, não importava o conhecimento dele do passado. Deus começou a fazer tudo novo na vida dele. Então, é abrir mão de uma trajetória, abrir mão de um conhecimento, é abrir mão de um estudo para viver, na verdade, o que Cristo queria que ele vivesse daqui em diante. Então, ele fala, ressalta aí a última parte. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Não apoiasse em sabedoria do homem. Então, quando eu vou ministrar, quando eu vou aconselhar, quando eu vou orar, quando eu vou fazer qualquer coisa no reino de Deus, quando eu vou adorar no altar, eu não posso me apoiar por sabedoria humana, mas eu tenho que buscar a divina, eu tenho que exercer nele, por meio dele. Então, eu paro, respiro, penso, o que eu devo fazer? Qual as respostas que eu tenho que ter para mim? Tudo começa em mim. Se eu não ter respostas para mim, como eu vou dar respostas para os demais? Se eu não buscar ouvir a voz de Deus para direcionar a minha vida, como que eu vou conseguir direcionar os demais? Tudo bem, tem coisa, não é tudo na sua vida que você vai ter uma resposta exata de tudo de Deus. Mas vamos fazer pelo princípio de todas as coisas, pela verdade da palavra sendo construída em mim. Então, eu não posso orientar alguém contra um pecado se eu aceito o pecado. Eu não posso orientar alguém contra a mentira se eu aceito a mentira. E aí vai indo por diante. Eu não posso orientar alguém a viver um casamento idôneo se eu vivo uma separação, um divórcio. Você está me entendendo? Então, é o que o apóstolo Paulo passou a viver para ele. Então, ele pôde escrever todas as cartas que ele escreveu para instruir a igreja do Senhor, porque ele desmontou quem ele era para viver a sabedoria de Deus. Então, ele deixou de exercer a sabedoria que ele tinha de um conhecimento, que se tornou esterco, para viver o conhecimento pleno do Senhor. Então, eu tenho falado ultimamente, você quer que eu te ouça? Você quer que eu te ouça? Eu quero ouvir a voz de Deus em você. Quando eu ouvir a voz de Deus em você, eu vou te ouvir em um conselho, em uma direção. Pastora, mas que tupelância sua. Não, é a realidade. Porque eu tenho me esmagado nessa área para extrair o melhor de Deus. E não é fácil passar pelas 3 peneiras, quando a uva é esmagada, ou ser pisado pela azeitona para extrair o melhor azeite. Entende? Entende? E quando nós vemos isso, a alma só nos leva a uma religião. Pontos de apoio. Por que o ser humano tem uma necessidade de pontos de apoio? Ah, eu tenho que fazer o sinal da cruz. Ah, eu tenho que carregar o patuá. Ah, eu tenho que passar debaixo da escada quando o gato preto passa na minha frente. Ah, eu tenho que, se eu passei debaixo da escada, eu tenho que dar 3 pulinhos. Aí vai, são pontos de apoio. Ah, eu tenho que usar o trevo. Ah, eu tenho que usar tantas outras coisas, são pontos de apoio. Por quê? Porque é a incapacidade de entender que o reino de Deus não tem ponto de apoio. É Cristo,
Ponto. Aleluia. Pai, Filho e Espírito Santo. Não se tem coisas que se apegam. Ok? O sangue de Cristo tem poder. Você pega o sangue na mão? Você corta o teu sangue? Você faz uma imersão de um sangue? Não. É espiritual. É crer. Você pega a fé? Você palpa a fé? Não. É reino, é o que vem de Deus. São coisas que o homem não pode dar. São coisas, tesouros que só Deus pode dar. Está nele, não são palpáveis. Entende? Então, isso faz com que tira toda forma, porque a forma, ela passa a ser, a religiosidade, uma forma sem poder. Não tem forma. Então, eu me reúno para ministrar. Grupo de mulheres. Não tem uma forma. Eu me reúno para adorar a Deus. Eu me reúno para trazer a palavra. Para que o Senhor opere em nosso meio. Grupo de homens. O louvor é para que o Senhor opere. Eu estudo, eu busco a técnica, eu busco o conhecimento, mas eu passo a trazer Deus em tudo que eu fizer, sem o controle. A mesma coisa, casa, família. Você entende? Você entende? Então, quando nós olhamos para tudo isso, nós entendemos dois homens de Deus. Dois homens de Deus, não de Deus, né? Dois homens. Dois homens. Isaac e Ismael. Ismael, ele recebeu a herança, não recebeu? Ele não foi abençoado por Deus? Não foi dito para ele que por ser filho de Abraão, ele também receberia, o que ele receberia? A herança, né? Por meio dele, também receberia a multiplicação, as bênçãos de uma nação, como foi feito para Isaac, como foi feito para Ismael, a bênção da paternidade gerada por Abraão. Ismael foi aquele que levantou a nação árabe. Por meio de Ismael, a linhagem, Isaac foi aquele que levantou a nação de Israel, e por meio da nação de Israel, se multiplicou para nós, os gentios, essa herança. A diferença é que uma herança traz a destruição, o ódio, a morte. Por quê? Porque ela é limitada. É uma bênção que foi totalmente limitada, diferente da que veio por meio de Isaac, que é o plano de Deus. Você consegue entender isso na sua mente? Uma nação de Israel, um povo, faz muito mais do que tantos povos árabes. E olha que eu vim. Essa é a minha raiz. Eu tenho uma raiz, síria. E eu faço parte desta raiz. Mas em Cristo, ela se tornou bendita. Imagina o povo de Israel quando se converte a Cristo e passa a permitir viver a herança do Messias, do Eterno. Então, nós limitamos, é limitada, ela passa a ter uma forma sem poder, comparado a Ismael e a Isaac. Uma forma sem poder por meio de Ismael e uma forma com poder por meio de Isaac. E Cristo veio para trazer para todos nós essa aliança e essa herança bendita e promissora. Glória a Deus. Aí, nós passamos a entender que é importante que todos nós vivamos um processo de aprendizado, ok? O nosso espírito é o lugar de
habitação de Deus, quando eu filtro tudo através da minha mente e renovo o que não é imediatamente lógico, extraio muito do que realmente preciso. Somente o que vai além do meu entendimento está habilitado para renovar a minha mente. Então, um exemplo, eu olho para a minha casa e eu falo assim, não tem solução, é um caos. Eu limitei a minha mente, mas quando eu entro em Cristo, e eu vou orando nele, e gerando nele, e rompendo o que me limita, eu vou expandindo, é como uma visão daqui do alto, uma expansão de visão, expansão de entendimento, a minha mente se renova, crendo no novo de Deus para a minha vida, e vem a esperança que gera esperança. Algo muito pequeno começa a acontecer, do tamanho de uma semente. Deu para você entender? Filipenses 4:7. Lê para mim, Mari. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Eu posso não estar vivendo a bênção, não concretizou, mas a paz de Deus passa a ser o árbitro do nosso entendimento. Eu confio nele, ponto. Aleluia. Então eu continuo. Ele tem a solução e vai acontecer. Aleluia, eu creio, Senhor. Nesse processo, Deus poderia fazer as coisas num estalo, mas Ele quer nos ensinar nesse processo. E esse processo é um rompimento. Da onde eu decido caminhar. É um ato consciente. Eu escolho caminhar dessa maneira. Entende? Sair daqui para viver aqui. E ele fala que a mente, abre Mateus 13:11, a mente, ela é treinada por meio da experiência. A palavra de Deus fala em Mateus 11, ela vai ler, que ela nos leva a uma experiência de encontros celestiais. Aonde fala isso? Onde nós passamos a ter essa compreensão dessa experiência sobrenatural? Ele, respondendo, disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Continua. Mateus 13:11. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Continua. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Continua? Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Continua. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Leu 10 e 11. E acercando-se dele os discípulos, disseram: por que lhes falas por parábolas? E ele, respondendo, disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. A voz de Deus é dada, Ele nos leva a conhecer os mistérios. Que venha o teu reino. Venha o teu reino. Venha o teu reino. O reino de Deus é os mistérios. O reino de Deus não é palpável. O reino de Deus tem dimensão, amplitude, profundidade, temor, respeito, alinhamento, bênçãos, tesouros. O que você vai caminhar? De que forma você vai caminhar? Então, viver essas experiências sobrenaturais
ela vem através das revelações das Escrituras. A palavra de Deus, ela tem revelação. E ela vem para trazer em nós a sua revelação. A revelação que não leva a um encontro celestial, somente nos torna mais religiosos. Então, eu posso adorar, eu posso fazer louvor, eu posso ministrar, eu posso caminhar, eu posso dizer, eu posso não sei o quê. Mas se eu não trago nela a revelação e o poder de Deus de transformação, não está sendo extraída de forma verdadeira. Então, quando eu vivo esse impacto da presença de Deus, eu começo a viver uma dimensão. Esta dimensão não permite mais eu caminhar para mim. Eu posso olhar para mim para viver uma transformação e um alinhamento de busca, de entendimento, quem eu sou agora, qual a identidade, o que Deus tem para a minha vida, mas eu não caminho com um coração egoísta, uma mente atrofiada, uma mente pensando no meu quadrado, pensando naquilo que eu somente estou fazendo. Eu passo a caminhar para Ele com uma visão de amplitude nas coisas dEle. Deu para você entender? Então, esse conhecimento, ele começa a vir. Tem pessoas aqui que estão vivendo esse conhecimento. Estão absorvendo a palavra. Mas parece que você não consegue escrever aquilo que você está absorvendo. Porque, na verdade, ela está surgindo efeito aqui, ó. Aqui. Você está se enchendo disso. E ainda não é tempo de você escrever, mas sim de você permitir esse processo de Deus na sua vida. Para romper o que Deus está fazendo. E aonde Ele quer te levar, aonde Ele quer te conduzir. Deus vai trazer um grande povo. Esse povo já está preparado para este lugar. Este povo não cabe aqui. Mas eu creio, e é o que vem no meu coração, que para trazer e viver esse povo, este que está aqui tem que estar preparado. E eu desafio você a romper.